Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Mais uma noite nós estamos aqui para prestarmos culto ao Senhor, bendizer ao Senhor. E o meu desejo é que você agora esteja aí com a sua família, todos prontos a cultuar a esse Deus, que possamos interagir na leitura da palavra, na oração, nos louvores, e que a palavra do Senhor fale ao seu coração nessa noite. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. E nesse momento de chamada à adoração, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você desejar, no Salmo 92. Nós vamos ler apenas 2 versos, os 2 primeiros versos desse Salmo, que é um cântico para o dia do Senhor. E diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo que está conosco nessa noite, como é bom saber que é agradável render louvores ao Senhor. Bom, diz o salmista, é render graças e cantar louvores ao seu nome. Que, de fato, você esteja com essa motivação hoje. Que o Senhor encha o seu coração de alegria. Que a sua mente esteja totalmente ligada a Deus. E é através do nome de Jesus que eu quero te convidar a orar nesse momento. A pedir a Deus que receba o seu louvor. Feche os seus olhos e ore ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um dia estarmos juntos. Agradecer porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. A tua graça, a tua paz, a tua misericórdia tem sempre nos alcançado. E por isso nós te adoramos, nós te bendizemos, porque sabemos que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, ó Deus. Pai, recebe agora o culto que a ti prestaremos. Recebe os cânticos em forma de louvor que entoaremos ao Senhor. Recebe as nossas orações. E através de Cristo Jesus nós te pedimos, fala ao nosso coração com a tua palavra. Ó amado Jesus, nós te pedimos que o Senhor interceda diante do Pai e te rogamos que tudo que faremos aqui seja recebido por ti no teu trono de graça, porque o Senhor é merecedor. E nós estamos aqui nessa noite para te render louvores, para te prestar culto, porque sabemos que precisamos do Senhor. Ajuda-nos, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Que cada irmão agora possa cultuar ao Senhor através dos cânticos. Nós vamos ter essa prática agora da igreja, os cânticos, e que você adore a Deus através da música. Que Deus nos abençoe. Glorificado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade, irmãos, de estarmos juntos para louvar e agradecer ao seu nome. Vamos fazer isso com toda a reverência que Ele merece, dedicando o nosso coração e esse tempo ao Senhor. Nós temos uma oportunidade ímpar quando nos reunimos para juntos louvar o nome do nosso Deus. Apesar da distância, apesar de nós estarmos aqui, você aí em sua casa, mas nós temos o Espírito Santo que nos une e faz com que recebamos esse louvor. Acredito que Deus já sabia de tudo que iria acontecer, então não tenha medo, não se prenda. Adore o Senhor aí em sua casa, faça desse momento um momento especial seu e com Deus. Vamos bendizer o nome dele com louvores, exaltar o nome do Senhor, pois Ele merece. Vamos dizer que Ele é santo. Adore o nome dele. O que tenho
Todos juntos, Jesus. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Na Tua mão, Senhor, Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. A Tua mão, Senhor, Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Você acredita que o amor de Deus vai te guiar até o fim? Se não acredita, meu irmão,
tenha certeza absoluta, porque aquele que deu a vida por nós, ele não volta atrás, ele não tem como deixar de dar a vida por nós. O preço que tinha que ser pago foi pago. Tudo que terá que acontecer daqui até o final do seu último dia, Deus já sabe. Então nós simplesmente adoramos ao Senhor. E nós iremos dizer que porque Ele vive, nós poderemos crer no amanhã, nós creremos que nós teremos vida eterna. Louve o nome do Senhor, porque Ele vive. Acredito no Filho, acredito na ressurreição, em seu nome a salvação, no poder do seu sangue, em meu túmulo estava sua voz, pelo meu nome Ele me chamou. Amém, amém. Viverei, viverei, porque Ele vive. Amém, amém. Meu louvor seja eterno ao Senhor, porque Ele em meu túmulo estava, morto em vergonha e dor, quando ouvi o som da sua voz, pelo meu nome Ele me chamou. Amém, amém. Viverei, viverei, porque Ele vive. Amém, amém. Meu amor seja eterno ao Senhor, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. E o medo se esvai. Jesus, Jesus, eu sei que estou seguro em tuas mãos. Amém, amém. Viverei, viverei, porque Ele vive. Amém, amém. Meu louvor seja eterno ao Senhor, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. O medo se esvai. Jesus, eu sei que estou seguro em tuas mãos. Amém, amém. Viverei, viverei, porque Ele vive. Amém, amém. Que meu louvor seja eterno ao Senhor, porque Ele Que maravilha adorarmos a Deus através
de cânticos. Como é bom entoar louvores ao Senhor. Que o seu coração de fato esteja rendido a Deus nesse momento. E nós chegamos ao momento do nosso culto ao Senhor, que é o momento de confissão. E é interessante que muitas vezes, na prática da igreja, momentos do culto se torna apenas uma simples liturgia. Mas eu quero convidar você na sua casa agora, de fato, colocar a sua vida diante de Deus, como nos dá a instrução o profeta Joel, no seu livro, no capítulo 2, a partir do verso 13. Olha o que diz Joel ao povo de Deus. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende no mal. Então Joel está falando ao povo de Deus e dizendo para eles, olha, é preciso se converter ao Senhor, através do jejum, da oração. E no verso 13 ele diz isso, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O que Joel está dizendo é, rasgue de verdade a sua vida diante de Deus. E não apenas de forma aparente aos homens, mas que o seu coração esteja diante do Senhor. E esse momento é um momento em que a igreja coloca-se diante de Deus e pede a Ele, Senhor, tem misericórdia. Quero convidar você a mais um momento de oração. Dessa forma, desse momento agora, uma oração de confissão. Ore por sua vida, coloque a sua vida diante de Deus. E você, talvez, que esteja nos assistindo e diz, olha, mas como é que eu vou orar? Se você não sabe, o momento de confissão é o momento que você diz a Deus aquilo que você entende que tem feito de errado. Mas se você ainda não sabe fazer isso, você apenas acompanha a nossa oração e diz a Deus, é isso, Senhor, que eu quero que o Senhor faça em minha vida. Ele entenderá, com certeza, aquilo que você estará falando. Feche os seus olhos agora e ore ao Senhor. Ó Eterno, nós mais uma vez nos achegamos a Ti. Sabemos que o Senhor é digno de todas as coisas. Que o Senhor é maravilhoso. Mas sabemos também que o Senhor é reto juiz. E muitas vezes, ó Deus, nós temos falhado. Nós temos pecado. Nós temos nos omitido, Deus, diante daquilo que o Senhor nos dá como instrução para realizarmos ou para deixarmos de realizar. E muitas vezes nós temos sido teimosos. E é nesse momento, através da intercessão do Senhor Jesus, que nós nos achegamos a Ti, ó Deus Pai. Tem misericórdia de nós. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor, reconhecendo que é do Senhor que vem o perdão, é do Senhor que vem a bênção e o renovo em nossas vidas, porque nós temos o conhecimento e a convicção de que os nossos pecados nos afastam de Ti, mas também quando temos a convicção e a certeza de que houve perdão através de Jesus, nós podemos nos achegar ao Senhor com toda alegria, com nossos corações renovados, com a nossa vida diante do Senhor. Por isso nós rogamos, Deus, tem misericórdia de nós. Fala aos nossos corações, apesar de nós, que a Tua palavra traga vida aos nossos corações. Ó Deus eterno e amado, nós clamamos ao Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, apaga, Senhor, a nossa transgressão. No nome de Jesus, o Teu Filho, nós clamamos e rogamos que o Senhor responda essa oração através dele, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus.
Vamos dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Iremos cantar essa música ao Senhor. Cante junto conosco. Graça e paz, Igreja do Senhor. Nós estamos aqui mais um domingo para glorificar o nosso Deus, exaltá-lo. Você já teve a oportunidade de orar ao Senhor, de louvar a Deus com a sua igreja.
Agora nós vamos ter a oportunidade de refletir na palavra do Senhor, de ter nela alimento. E nesse momento o que a gente pede é graça. Graça para que você aí do outro lado sinta-se alimentado, provido diante da palavra de Deus. E nós aqui sejamos utilizados como instrumento da parte de Deus para abençoar a sua vida. Eu quero convidar você a abrir seu aplicativo, sua Bíblia, ou simplesmente a acompanhar a leitura que eu gostaria de fazer aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas. Perdão, o Evangelho segundo escreveu João. No capítulo 15. Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 15. É um texto relativamente longo, mas a gente não vai fazer a leitura de todo o texto. Vou fazer a leitura com vocês aqui dos versículos de 1 até o versículo 17. O texto aqui ele é dividido em duas partes, ele vai ter duas perícopes textuais, e eu vou ficar apenas com a primeira, ok? Diz o texto sagrado: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, e se não permanecer na videira, assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Segue o texto sagrado dizendo: Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e será apanhado, lançado no fogo e queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim também eu tenho aguardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. E o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei aquilo que vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós quem me escolhestes a mim, pelo contrário, eu que escolhi a vós para que vades e dê frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Eu gostaria de convidar você nesse momento a mais uma vez aí, eu sei que você já orou em alguns momentos do culto, invocando a presença de Deus, confessando os seus pecados. Deve ter orado aí nesse momento enquanto escutava essa leitura do texto. Mas eu gostaria de te convidar também a fazer mais uma oração, pedindo que Deus aquiete sua mente e coração e que você receba essa palavra como vinda da parte dele. E você retire os excessos que, porventura, esse humilde servo do Senhor venha a destoar daquilo que não condiz com a palavra. Mas que você também venha pedir que ele nos conduza em fidelidade a expor somente aquilo que diz as Escrituras. Curve sua cabeça. Senhor, nós te pedimos nesse momento que o Senhor nos oriente como igreja do Senhor, que o Senhor nos faça instrumento diante das tuas mãos para que a tua igreja seja alimentada aí do outro lado. Para que o teu povo, ó Deus, seja
edificado, que o teu povo seja consolado, que o teu povo receba esperança, que o teu povo receba confrontação, que o teu povo, ó Deus, ande em ajuste e ande em conformidade com a tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já. Em nome de Jesus. Amém. Veja, amados, é um desafio muito grande para a gente tentar expor as Sagradas Escrituras, e mais ainda quando a gente pega um texto cheio de riqueza, né? Riqueza de detalhe, riqueza de linguagem utilizada e riqueza de contexto. A gente pega os evangelhos e a gente pode perceber que existia um contexto bem peculiar nesse texto. O texto que antecede aqui é Jesus Cristo estava, lógico, a caminho de Getsêmani, e ele havia acabado de partir o pão e tomar o vinho, lógico, o fruto da vide, o fruto da videira com os seus discípulos. E nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, ele tinha apontado o suposto traidor. Então, era bem recente algumas figuras ali, algumas orientações que Deus tinha dado, inclusive de que ele enviaria um consolador. Esse, na verdade, era um momento de despedida, era um momento de orientação que Cristo estava ali fazendo com seus discípulos. Existia um grupo, Cristo se dirigia com essas palavras a um grupo muito específico, que eram os seus discípulos, assim como ele já vinha se dirigindo anteriormente. Então, Cristo estava em um certo momento no cenáculo com os seus, ele havia partido o pão e tomado vinho, fruto da vide, inclusive algo bem peculiar com esse texto, porque ele vai utilizar-se dessa figura de linguagem para falar da videira. Assim como também ele já tinha orientado os seus discípulos a não estarem turbados de coração, a se sentirem consolados, porque ele havia de enviar o seu Santo Espírito a consolar o seu povo. Assim como ele já tinha apontado o traidor, ou supostamente o ramo que não daria frutos. E o que é que ele faz logo em seguida? Ele se utiliza da alegoria, se utiliza do texto da videira. Comumente Jesus Cristo tenha feito isso. Você vai perceber que ao longo dos evangelhos, ou até mesmo os apóstolos, os escritores de algumas cartas, ou até alguns profetas, parte da história das Sagradas Escrituras vai ser refletida justamente nessas figuras de linguagem que Cristo utilizava para denotar a relação que ele tinha com sua igreja. Então, nos evangelhos e nesse momento não estava muito diferente, não. Jesus Cristo estava utilizando uma figura de linguagem da videira. Ele estava apontando ali que ele era a videira, seu pai era o agricultor, e nós, ou os discípulos, a igreja do Senhor, eram os ramos ali ligados àquela videira. Nesse contexto, a gente vai também encontrar uma série de outras afirmações. A gente vai ver que Israel era tido por vide de Deus. A gente vai pegar aqui Salmo 80, versículo 8, Jeremias 2, 21, quando Deus, em sua palavra, ele revela: porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são planta dileta do Senhor. Então, o que é que a gente pode entender aqui? Que o Israel, que a nação escolhida por Deus, era tido, inclusive, como essa videira, que deveria produzir bons frutos. Então, era uma figura de linguagem conhecida do povo de Deus, assim como também era uma figura de linguagem conhecida dos discípulos de Jesus. E Jesus Cristo ele faz questão de começar os ensinamentos que ele tem a produzir aqui, justamente dizendo isso: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. O que é que Jesus Cristo estava dizendo? Não é que ele estivesse apontando Israel como uma falsa videira, mas ele estava se apontando para si como a fonte da vida, como a videira que vinha de Deus, a verdadeira videira da vida. Nesse contexto aqui é que Jesus Cristo aponta para si como a videira verdadeira e não necessariamente aponta para Israel como uma falsa videira. O que é que ele está querendo colocar? Ele é a videira que vai dar frutos. Ele é a videira verdadeira que vai dar frutos. Não necessariamente que ele está apontando para Israel como uma falsa videira. Nesse contexto, se faz necessária essa pequena explicação, para que a gente siga, e siga de forma muito consciente.
A gente também vai perceber que uma série de outras figuras de linguagem são aplicadas. A gente vai perceber aqui que o apóstolo Paulo vai se utilizar das figuras de linguagem cabeça e corpo para falar da igreja do Senhor, da relação de Deus com sua igreja. Ele vai falar do marido e da mulher, tanto na carta que escreve à igreja em Corinto, também como na carta que escreve para a igreja em Éfeso. Então, assim, não era nada anormal a gente ter figuras de linguagem para explicar uma relação entre a igreja do Senhor e o povo do Senhor. Não era nada normal explicar a relação de Deus com o seu povo a partir dessas figuras de linguagem. E Cristo ele começa tentando explicar justamente isso, que ele era videira, seu pai era agricultor, e os seus discípulos, as pessoas que estavam ligadas a ele, eram os ramos. Ele segue o texto apontando o seguinte: todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta. Mas o que dá frutos, ele o limpa para que produza mais frutos ainda. O comentário da própria Bíblia de Genebra vai trazer o seguinte, que o verbo cortar também pode ser traduzido por suspender. Cortar também pode ser entendido por eliminar. Seria uma ação apropriada para ramos que estão mortos. Suspender ou elevar também tem a finalidade de fazer com que o ramo que está vivo ele possa produzir melhores frutos, ou possa voltar a produzir em grande quantidade, ou em melhor qualidade. Nenhum ramo infrutífero permanece em Cristo, ou nenhum ramo que dá fruto, ou que não dá fruto, vai permanecer em Cristo. A falta de fruto, semelhantemente àquilo que a gente havia colocado, fazendo agora uma menção a Israel, quanto nação, normalmente era utilizada para designar que nós devemos manifestar frutos, nós devemos nos apresentar diante de Deus com os frutos que ele designou para que nós produzíssemos, conforme ele tem relatado em Gálatas capítulo 5. Então, o que é que Deus tem apontado? Que aquele que é dele, que é aquele que está alimentado, ligado em Cristo, ele vai produzir os frutos pelos quais ele está designado a produzir. Ele ainda segue. A consequência natural de estar em Cristo, de estar ligado a ele, de permanecer nele, é você obedecer e produzir esses frutos. Todos os frutos são aspectos, inclusive, dessa vida, desse relacionamento, dessa ligação que a gente tem com Deus. Cristo quer nos ensinar que ramos mortos serão retirados da sua presença e que os ramos que estão ligados, eles devem obrigatoriamente produzir frutos dignos da ligação que a gente tem com Deus. O que é que a gente pode extrair desse primeiro versículo, desses dois primeiros versículos? Que nós temos uma ligação com Deus, um relacionamento com Deus, e que nós devemos manifestar os frutos desse relacionamento que nós temos com Deus. Você deve estar se perguntando como produzir frutos. Você deve estar se perguntando como manifestar os frutos da minha ligação com Deus ou da ligação que eu tenho enquanto ramo na videira verdadeira. Em um momento em que eu me encontro recluso, trancado, isolado. Mas eu gostaria de dizer que você pode manifestar esses frutos não necessariamente agregando à obra de Cristo novas pessoas, mas você pode manifestar esses frutos a partir do domínio que você tem, a partir da mansidão, do amor. Você pode manifestar esses frutos no seio da sua família. Então, estar ligado em Cristo Jesus e produzir os frutos necessários significa você o fazer, inclusive nesse momento de isolamento no seio da sua família. Já que você não pode evidenciar isso para os de fora, você pode fazer e manifestar a sua condição e a sua relação com Deus dentro do seu contexto familiar. O pastor tocou em um ponto interessante, em uma das lives e em um dos textos que trouxe, que nós tivemos um momento repentino de quase 48%, 50%, pelo menos são os dados que ele trouxe do estado de São Paulo, no número de violência doméstica. Então, assim, são números espantosos. A gente perceber que, em um contexto de isolamento,
as pessoas têm se relacionado muito mal, as pessoas têm reagido muito mal à convivência entre quatro paredes. Estar isolado, para muita gente, tem feito muito mal. Mas para nós, enquanto Igreja do Senhor, é o momento oportuno para manifestar a ligação que nós temos com Deus e manifestar os frutos desse relacionamento vivo com Cristo Jesus. Esse é o momento que a gente tem que evidenciar aquilo que Cristo tem feito e a ligação que nós temos com Ele. O texto segue apontando ainda: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Nesse momento também cabe, pelo menos, a gente tentar fazer uma outra aplicação a partir do contexto que a gente tem. Cristo Jesus disse que para que a gente produza algo, a gente tem que estar nele. Então, o primeiro princípio para a produção de frutos em Cristo é você depender dele. Então, nosso ponto de partida para que a gente possa produzir alguma coisa é permanecer em Cristo, obedecê-lo, e partindo desse pressuposto de que nós estamos em Cristo e que nós obedecemos a Ele, nós estaremos produzindo frutos dignos da nossa obediência nele. Então, nada mais natural que essa produção de frutos que venha da sua vida, do seu relacionamento com Cristo, seja fruto também da dependência que você tem nele. Cristo está dizendo: olha, vocês não têm condição de produzir frutos, estão dissociados de mim. Só existe condição de produção de frutos dignos de uma vida comigo se você está em mim, se você me obedece. Se você não obedece a Cristo, se você não está em Cristo, você não tem como produzir frutos dignos de um relacionamento sincero e profundo com Ele. Essa é uma lição que a gente pode extrair desse texto. Existe uma total dependência da produção dos frutos e da ligação que você tem com a videira da vida, que é Cristo Jesus. Você não vai produzir frutos se você não estiver ligado em Cristo e se você não for dependente dele. Você tem que ter uma vida em total dependência da pessoa de Cristo Jesus. Quer em isolamento, quer em convivência, em sociedade, em família, você só produzirá frutos se você estiver ligado com Cristo, estiver se relacionando de forma profunda e sincera com Ele. Essa é uma segunda lição que a gente pode extrair. O texto ainda segue. E ele repete: eu sou a videira verdadeira. Mais uma vez eu aponto, não é que Cristo estivesse dizendo que Israel é a falsa videira. Ele está dizendo: eu sou a videira que vou produzir frutos genuínos. Que você conhece a história de Israel, assim como eu também conheço. E você sabe que Israel sempre fez uma série de coisas que desagradavam a Deus. E uma série de coisas que foram punidas por Deus. Israel perambulou pelo deserto por 40 anos. Israel foi cativo de várias nações, quer no Egito, quer na Babilônia. Israel teve vários reinados e vários profetas que desagradaram a Deus. Israel não produziu os frutos verdadeiros que esperava Deus. Então, quando Cristo diz: eu sou a videira verdadeira, Cristo está dizendo: em mim serão produzidos frutos genuínos. Aqueles que estão em mim, aqueles que permanecem em mim, aqueles que me obedecem, estarão produzindo os frutos que eu designei para que vocês produzam, conforme Atos capítulo 5. Segue o texto, e ele diz: quem permanece em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Mais uma vez, Cristo ensina que se você quer produzir frutos genuínos, você tem que estar ligado nele. Você tem que se relacionar com ele de forma profunda. E por que eu estou colocando de forma profunda? Porque a figura de linguagem que ele utiliza é de uma videira, de uma vide, de uma fruta, de um pé de fruta, de um pé de uva, na verdade. E o que é que ele está colocando? Que essa fruta, que os ramos só são alimentados se estão nele a seiva, tudo quanto é necessário para alimentar os ramos, só vai chegar
aos ramos se estiverem ligados à videira verdadeira. Então, o que é que Cristo está dizendo? Se você quer produzir frutos, você tem que estar ligado de uma forma íntima. Você tem que estar ligado de uma forma da qual não se pode pensar de forma separada. Você tem que estar ligado de uma forma dependente da pessoa de Deus, de sorte que você se alimente constantemente dele. De forma que você dependa dele. Se você não estiver ligado nele, se você não permanecer nele, você simplesmente secará, será apanhado, lançado no fogo e vai ser queimado. Nesse contexto aqui é interessante a gente observar algo, que Cristo está fazendo uma separação. Existem ramos que dão fruto e ramos que não dão fruto. Também é interessante a gente observar que existem ramos que serão levantados, que serão erguidos para que produzam mais frutos, e ramos que serão podados e lançados no fogo. É interessante a gente observar, e aqui eu trago à tona dois passos atrás para a gente observar o contexto do capítulo 13 de João, quando ele apontava ali a figura do traidor na pessoa de Judas. Vocês vão perceber mais à frente que ele também vai apontar aqueles que guardam os seus mandamentos e aqueles que não guardam os seus mandamentos. Certamente aqui, como o grupo em apreço que ele está se dirigindo aqui são os discípulos, mais uma vez ele está fazendo menção àquele ramo que vai ser lançado. Aquela pessoa que é digna de desonra e não honra. E ele segue: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mais uma vez aqui ele está falando e se dirigindo ao grupo de discípulos. É interessante a gente observar isso, para que a gente não retire de contexto e chegando lá na frente você entenda que você pode pedir qualquer coisa em nome de Jesus e lhe será dado, será feito. Entenda aqui que existe um grupo muito próprio, particular e próximo de Cristo, a qual recebe o nome de apóstolos, e por mais que existam designações contemporâneas, gente se intitulando por apóstolos, eles não vão pedir o que quiserem e eles não vão ser atendidos. Não é esse o contexto. É interessante que a gente observe que esse grupo próximo aqui de Cristo era um grupo a quem ele tinha separado para plantar a igreja do Senhor, para começar a obra do Senhor, e esse grupo de fato foi dado essa possibilidade de operar sinais, de curar, de pedir a Deus o que quiser e ser atendido. Esse era um grupo de leto preservado, um grupo especial de pessoas a quem Deus separou para que eles pudessem se manifestar de forma tal. Mas a gente pode extrair o seguinte entendimento, de que se nós estivermos em Cristo, ligados nele, produzindo frutos, em obediência, se nós pedirmos conforme a vontade dele, se nós estivermos no centro da vontade dele, certamente ele nos atenderá. Essas são as orientações que a gente recebe na Epístola Universal de Tiago. Se a gente pede conforme a vontade de Deus, ele nos atenderá. O texto ainda segue. Nisto é glorificado meu Pai, em que dê muitos frutos e que o vosso fruto permaneça. E nisso vocês serão reconhecidos e nisso vocês serão tidos por meus discípulos. Vejam que uma terceira lição a gente pode extrair. Para que a gente seja reconhecido como discípulo de Cristo, a gente tem que estar ligado nele em obediência e produzindo frutos. Não existe discípulo de Cristo Jesus dissociado da videira verdadeira. Não existe discípulo de Cristo Jesus distante de um relacionamento profundo que você esteja, lógico, se alimentando diariamente dele. E não existe discípulo de Jesus que não esteja produzindo frutos nele. Você será reconhecido como discípulo de Cristo se você estiver nele em obediência e produzindo frutos. Se você estiver nele, em obediência, se relacionando nele e produzindo frutos. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Uma observação importante é que
Cristo, do versículo 3 até o versículo 11 aqui, acho que ele repete aproximadamente 11 vezes a palavra permanecei, permanecei, permanecei. Cristo em todo o tempo tem orientado os frutos da vida a permanecer ligado nele. Não é uma orientação qualquer, não é orientação à toa. O fato de estarmos em Cristo, de permanecer, de perseverar nele, é não apenas uma orientação, é uma promessa da parte de Deus. Estarmos nele, ligados, se relacionando de uma forma profunda em obediência e produzindo frutos, é não apenas uma orientação, mas é uma promessa daqueles que foram separados por Deus para o louvor da sua glória. Cristo disse: eu tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Existe uma outra simbologia também bastante importante na figura da vide. A videira, lógico, é a árvore que produz a uva e da uva se produz o vinho. E o vinho ela tem esse simbolismo para Israel. O vinho era tido por sinônimo de alegria. E Cristo tem orientado a dizer ao seu povo: olha, eu sou a videira verdadeira. Se vocês estão em mim, se vocês permanecem em mim, o vosso gozo será completo. O que é que Cristo está dizendo? Eu sou a alegria de vocês. Eu sou a fonte do gozo e da alegria permanente em vocês. Não quero dizer com isso que você não sentirá tristeza. Não quero dizer com isso que você não se sentirá desanimado. Não quero dizer com isso que você não se sentirá confuso nesse período de isolamento. Mas eu quero dizer que se você estiver fito, se você estiver convicto de que diante da tribulação, diante da adversidade, você lembrasse de que você está em Cristo, de que você permanece nele, de que você obedece a ele, se relaciona de forma que você é nutrido nele e produz frutos nele, Deus lhe abastecerá da alegria da vida. Ele promete ser para mim e para você o verdadeiro gozo, a verdadeira alegria. É como se ele estivesse dizendo: substitua a sua figura de alegria no vinho. Eu sou a alegria da sua vida. Em mim você vai encontrar o gozo necessário. E ele segue: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ninguém tem maior amor que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós já não vos chamamos mais de amigos, mas já não vos chamamos mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado de amigo, porque tudo quanto tenho ouvido do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Vejam, Cristo ainda segue as suas orientações, e aqui ele vai mudando um pouco a figura de linguagem, ele troca aqui, ele já fala não mais da vide e dos ramos, mas ele utiliza a figura de servo e senhor. Nesse momento é importante a gente observar o que tem dito o Senhor. Que não existe aqui uma relação de obediência ou de observância por obrigação, uma condição de servo e senhor. A figura de linguagem da vide, ela permanece de forma implícita à medida que ele fala da intimidade, do relacionamento, da proximidade. Assim como ele disse que os ramos não podem ser alimentados, dissociados da videira, ele está dizendo: olha, vocês só me obedecem porque vocês estão ligados de uma forma muito íntima. Nós podemos ser chamados de amigos. É nessa perspectiva que ele dá a continuidade. Ele vai dizendo: olha, não vos chamamos mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Cristo falava de um relacionamento, de uma proximidade tamanha, de uma ligação com seus discípulos tamanha, que ele disse que já não tinha mais condição de chamá-los de servo. A obediência que existia era de uma intimidade, de um conhecimento íntimo da pessoa de Cristo Jesus e dos ensinamentos que ele havia dito a cada um deles. E ele segue dizendo: olha, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu que vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto. E aqui ele permanece, aqui ele dá continuidade. Perceba que a perícope textual continua. Está se tratando aqui da mesma figura de linguagem. E os vossos frutos permaneçam, a fim de tudo quanto pedirdes em meu nome,
ele vos conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vejam só. Da infinidade de lições que a gente pode extrair do texto, apesar da síntese, a gente pode perceber que Cristo ele vai dar algumas diretrizes. Ele vai mostrar que não existe possibilidade de estar na videira verdadeira, de estar em obediência, ligado a Ele e não produzir frutos bons. Se você está ligado e não está produzindo, certamente você será lançado no fogo. Você será tirado e vai ser apanhado e lançado no fogo. Mas se você está ligado em Cristo, se você nutre-se de um relacionamento constante, se você se alimenta constantemente de Cristo em obediência, você gozará da produção de frutos em razão da intimidade, da proximidade que você tem com Ele. Esse relacionamento de dependência na pessoa de Cristo Jesus, ele só é possível com quem tem intimidade com Ele. Esse relacionamento de entender que é um ramo na videira da vida e que você produz frutos em Cristo, só é possível quando a gente entende que depende dEle, independentemente da circunstância. O fato da gente obedecer só é possível em razão da compreensão que a gente tem de se relacionar de Deus, de se relacionar com Deus como se amigo dele fosse. Então eu gostaria muito que você ficasse com essas orientações finais, de que nós estamos em Cristo, de que nós devemos permanecer nele. Ele nos chama a perseverar nele. Nós estamos em Cristo, nós somos ramos na videira da vida e nós somos chamados a permanecer nele, permanecer em obediência, permanecer na dependência, permanecer produzindo frutos, para que nós possamos ser reconhecidos como discípulos de Deus, em razão da prática do ensinamento de amar uns aos outros, como Cristo nos amou. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você possa entender que você é um ramo na videira da vida e que você produzirá os frutos que Deus espera que você produza. Amém? Deus te abençoe, Deus te faça entender assim, para o louvor da glória dele, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho certeza que se você de fato colocou-se na mão do Senhor, Ele falou através da sua palavra hoje ao seu coração. E se você deseja render a sua vida a Jesus, se você, mesmo sendo cristão, entende que precisa buscar de forma melhor a Deus, eu quero te convidar a, nesse momento, orar comigo. Nós estaremos orando ao Senhor, agradecendo por esse momento, por a palavra que chegou aos nossos corações. Feche mais uma vez os seus olhos, em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado por a tua graça e o teu amor. Obrigado porque nós podemos ter a certeza de que o Senhor tem nos abençoado com a tua palavra. Os nossos corações ouviram a tua voz. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo, que mora em nossos corações, possa trazer vida a essa palavra diariamente. E aqueles ainda que não têm a convicção de morada do Espírito Santo em suas vidas, que o Senhor possibilite a eles, dê essa oportunidade, Senhor, para que eles escutem a tua voz, para que se rendam ao Evangelho de Jesus. Obrigado, Deus, por mais essa noite de palavra aos nossos corações. É através de Cristo que nós agradecemos, que somos gratos. Amém. Recebam a bênção, querido. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, que a comunhão, as consolações, o poder, o ensinamento do Espírito Santo sejam com vocês, Igreja do Senhor, onde quer que vocês estejam nesse instante, e até o dia de Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Meu querido, minha querida, mais uma vez eu quero dizer que o nosso telefone, o nosso contato fica à sua disposição, para que, se você tiver o desejo de
fazer um pedido de oração, necessitar de aconselhamento, nós estamos ao seu inteiro dispor. Nós deixaremos aí o nosso telefone na mídia social e você pode entrar em contato conosco para direcionarmos aquilo que pode ser feito. Eu agradeço a cada um dos irmãos e a cada um dos amigos por mais essa noite de culto ao nosso Deus e estarmos juntos. Que o Senhor vos abençoe. Nós teremos agora os avisos, vocês ficarão com os nossos avisos da semana, os aniversariantes. Mas tenham uma semana de paz, uma semana abençoada, em nome de Jesus. E um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus lhes dê uma ótima semana em Cristo. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. E o meu maior desejo é Cristo em minha vida e em meu coração. Quero vê-lo face a face. Vou de encontro ao meu mestre. Quantos querem celebrar ao Senhor nessa noite? Amém. E o poder da sua ressurreição. E o meu maior desejo é Cristo em minha vida e em meu coração. Quero vê-lo face a face.